O que havia acontecido com Lina Reyes Jeds era um mistério que já durava décadas, até que uma nova tecnologia forense entrou em cena. A tecnologia avançada de DNA resolveu esse caso que há muito tempo estava arquivado, já que foi descoberto que Lina era a mulher cujo corpo havia sido despejado na rota estadual 276 em Utah, nos Estados Unidos, no ano de 1998. Ela, que tinha 37 anos na época, foi encontrada sem vida, embrulhada em um saco de dormir, e o Departamento de Segurança Pública de Utah anunciou recentemente que acredita que seu marido, Edward Jeds, foi o responsável pelo crime. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Bom, antes de continuar narrando a história para vocês, eu vou primeiro lhes apresentar a vítima. Lina nasceu no México. Era formada em negócios internacionais e uma bailarina muito talentosa. Ela conheceu Edward Jeds, seu futuro marido, no Novo México, no ano de 1996. Os dois se casaram e se mudaram para Youngstown, em Ohio, nos Estados Unidos, apenas 6 meses depois de se conhecerem. Não se sabe se Lina conseguiu ter uma carreira profissional, já que tinha muitos sonhos e ambições, e no dia 8 de abril de 1998, ela planejava fazer uma viagem de volta à sua terra natal, o México, para visitar sua família. Quando saiu em viagem, ela tinha um presente na mala para entregar a seu primo, um saco de dormir azul, coisa que foi revelada por seu próprio marido mais tarde à polícia. No entanto, ela nunca chegou ao México e nenhum vestígio dela foi encontrado. Embora seus parentes do outro lado da fronteira estivessem frenéticos de preocupação, com a tensão aumentando cada vez mais à medida que os dias e semanas se passavam, Edward Jeds, seu marido, parecia simplesmente não se importar e esperou até outubro daquele ano para relatar o desaparecimento de sua esposa à polícia. E, infelizmente, nenhuma pista dela foi encontrada e o caso lentamente esfriou. Enquanto isso, no dia 20 de abril de 1998, alguns investigadores foram chamados até Lake Powell, em Utah, para que eles fizessem a descoberta do corpo de uma mulher que havia sido despejado ao lado da rodovia estadual 276. O corpo dessa mulher foi encontrado embrulhado em um saco de dormir azul, que também estava amarrado com fita isolante. Além disso, o saco de dormir estava embrulhado em um tapete infantil, que tinha estampa de estradas e casas. Ficou claro para os investigadores que aquela mulher havia tido a vida ceifada com um tiro na cabeça, mas seus esforços para conseguirem identificá-la não deu resultados. O responsável por aquele crime provavelmente era uma pessoa que tinha muita experiência no que estava fazendo, já que havia cortado todos os dedos dela para que não fosse possível identificá-la por suas impressões digitais. E o pior é que o relatório de pessoas desaparecidas no estado não tinha registro de ninguém que se parecesse com ela. Como a identidade da vítima não era conhecida, ela foi apelidada de Jane Doe, e também a vítima da Água das Donzelas, em homenagem à fonte natural pela qual ela foi encontrada, e assim como o caso de Lina, esse também esfriou. Ambos os casos permaneceram sem solução por várias décadas, e parecia que ninguém nunca iria conseguir chegar a uma resposta, até que no ano de 2018, tudo isso mudou. O Departamento de Investigação do Estado de Utah realizou uma revisão no caso da Jane Doe e decidiu apelar ao público para obter pistas. Os investigadores fizeram algo que é muito incomum e publicaram algumas fotos pós-mortem da vítima, e mesmo sendo de certa forma um desrespeito, acabou valendo a pena,
Incrivelmente, uma pessoa que era um verdadeiro fã de crimes e detetive amador da Califórnia entrou em contato com as autoridades de Utah para dizer que tinha visto um caso de uma pessoa desaparecida em Ohio e para ele as duas eram muito parecidas. E quando a polícia seguiu aquela pista e foi averiguar quem era essa pessoa desaparecida em Ohio, eles chegaram à conclusão de que Lina e sua Jane Doe eram a mesma pessoa. Para confirmarem a identidade, a polícia utilizou o DNA de uma irmã de Lina que morava no México e foi compatível. Então agora a família dela sabia o que havia acontecido com seu ente querido. Uma vez que a polícia já tinha o nome da vítima e o local onde ela morava, agora só restava descobrir quem tirou sua vida. E isso era o mais difícil. A princípio, eles se perguntaram se aquele crime poderia ter sido obra de um serial killer condenado, chamado Scott Kimball. Kimball foi preso no Colorado, depois de tirar a vida de 4 pessoas entre 2003 e 2004, e pareciam haver algumas semelhanças entre seus crimes e o crime cometido contra Lina. Por exemplo, Kimball também descartava os corpos os embrulhando. Além disso, ele havia amarrado as mãos de uma de suas vítimas com um complexo sistema de nós que combinava perfeitamente com a cena do crime de Lina. E ele também havia usado um tapete infantil para descartar um corpo. De acordo com um mandado de busca arquivado no condado de Logan, o criminoso havia dito o seguinte: Kimball disse aos investigadores do Colorado que ele matou 21 pessoas, uma delas sendo um caroneiro em uma ponte perto de Heath, Utah, em 1998 ou 1999. Este local fica a cerca de 16 km do local de recuperação de Lina Reyes Jeds. Kimball afirmou que esteve em uma reunião de família em Bryce Canyon, Utah, perto desse período. Todos acreditavam que Kimball era o responsável por tirar a vida de Lina. Porém, essa hipótese foi rapidamente frustrada quando os investigadores foram conversar com ele e ele não conseguia se lembrar de ter feito nada disso. Ele não assumiu o crime e não sabia nada da cena do crime. Para a frustração dos investigadores, eles tiveram que considerar que tudo era mera coincidência. Entretanto, eles tinham uma ferramenta final em seu arsenal. Haviam surgido algumas novas técnicas de testes de DNA que estavam fazendo muito sucesso nos jornais após a solução do caso do Golden State Killer. O Departamento de Polícia da Jordânia Ocidental usou um kit pioneiro para aspirar o DNA, a fim de recuperar uma amostra dos nós da corda que havia sido usada para amarrar Lina. Após um breve período de confusão em que se descobriu que um especialista em nós, sem nenhum aviso, havia mexido na corda adicionando seu próprio DNA à amostra, a polícia finalmente conseguiu isolar outro pedaço de material genético e logo se perguntaram se poderia ter vindo de alguém próximo da vítima. De início, os investigadores pensaram em Edward Jeds, o marido de Lina, mas ele havia tirado a própria vida no ano de 2001 e também havia sido cremado, então não tinha como comparar diretamente o seu DNA. Por isso, eles foram atrás de alguns de seus parentes que ainda estavam vivos. Depois que os investigadores utilizaram o DNA de 3 parentes do Edward, eles conseguiram uma correspondência. Então, ali estava sua confirmação. Infelizmente, por ele já não estar mais vivo, significa que Edward levou para o túmulo a motivação de ceifar a vida de sua esposa. O agente Brian Davis disse acreditar que Edward fez um grande esforço para encobrir seu envolvimento e garantir que a identidade de Lina permanecesse um mistério, incluindo cortar seus dedos e jogar seu corpo em Utah, onde ela não tinha laços. No entanto, ele acrescentou que finalmente descobrir a verdade sobre o caso o tornou mais gratificante de sua carreira. Ter isso finalmente respondido depois de 24 anos é incrível. Eu sei que não é a resposta que a irmã de Lina queria quando encontrou sua irmã, mas eles suspeitavam. Na verdade, francamente, a família deles achava que Edward tinha feito algo com ela. Eles simplesmente não provaram isso. Os investigadores publicaram algumas coisas sobre o caso de Lina em seu site.
Entre as coisas publicadas no site havia uma fotografia que mostrava o casal juntos, mas a Lina estava visivelmente desconfortável, e também foi publicado um vídeo do Edward durante seu interrogatório, onde ele basicamente tentava despistar a polícia, fingindo que não tinha participação em nada e também tentava fingir que se interessava pelo bem-estar de sua esposa. Incrivelmente, durante seu interrogatório, ele até mesmo citou o saco de dormir e riu ao falar que havia embrulhado muito bem. Provavelmente para fingir que se importava com a esposa, o Edward disse que a Lina, naquele dia que ela saiu, estava usando suas roupas íntimas favoritas. Pode ser que Lina estivesse planejando deixá-lo quando programou sua viagem para o México, mas infelizmente nunca teremos essa resposta. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!